por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. Vamos parar aqui no 61, Marcos 14, 61. O que disse aí? O que nós lemos aí? Que Jesus, depois que ele foi preso lá no jardim do Getsêmani. Depois que ele foi preso, ele foi conduzido, foi levado para a casa do sumo sacerdote, na presença dos principais sacerdotes. Porque os principais sacerdotes e o sumo sacerdote eram as autoridades do povo judeu. E quando Jesus estava ali, qual foi a atitude daqueles líderes do povo de Israel? Imediatamente procurar testemunhas para poder matá-lo. Eu nunca vi tanta parcialidade. Você sabe que o juiz ele tem que ser imparcial. Você sabe que quem julga tem que ser imparcial. Ele não pode ser nem de um lado nem de outro. Mas estes juízes que foram julgar Jesus, eles estavam contra Jesus. Então, independentemente se Jesus fosse inocente ou culpado, ele seria condenado. Porque quando Jesus é levado diante deles, eles já procuram o quê? Provas contra Jesus. E levantaram muitas testemunhas falsas. Me chama a atenção o fato de tantas testemunhas falsas terem aparecido naquela noite contra Jesus. Ou naquela madrugada, né? Talvez já fosse por volta da meia-noite quando isso aconteceu. E apareceu tanta testemunha falsa, mas eles eram tão falsos, que o testemunho não tinha nem coerência. Todo mundo via que eles estavam mentindo. Estavam forçando a situação, forçando o testemunho. Estavam forçando. Até que por fim se levantaram duas testemunhas que disseram: eu ouvi esse dizendo que ia derrubar o templo. Eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, em 3 dias edificarei outro. Jesus tinha dito alguma coisa parecida. Ele disse: derrubai esse templo, eu em 3 dias o reedificarei. Mas ele estava falando do templo do seu corpo, não do templo em Jerusalém. Mas eles pegaram essa palavra, torceram essa palavra, acrescentaram palavras diferentes e fizeram testemunhos contra Jesus. Mas nem assim o testemunho era coerente. Sabe por quê? Porque Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha nada de errado. Ele era totalmente inocente. Ele estava ali, aqueles principais sacerdotes, aquelas autoridades do povo de Israel, sabiam que Jesus era inocente, mas eles já tinham predisposto no coração de matar Jesus. Eles tinham resolvido que ia matar Jesus, sendo culpado ou inocente.